parte da manhã nós tivemos uma oficina de bolo no pote, Promessa em Ação, Ministério Promessa em Ação, em parceria com a empresa Chocolate Si. Estiveram no período da manhã e no período da tarde, com alunos ensinando uma profissão nova, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e ter uma renda extra. Também tivemos na parte da tarde outra oficina, uma oficina dessa vez voltada para o Ministério de Louvor, para aqueles que são do louvor, para o setor 7, aqueles que atuam no setor 7, aqueles que são ministros de Deus. E para a nossa grande alegria, para a alegria do nosso querido líder Gilberto, nós tivemos ontem 35 pessoas ali participando dessa oficina, e foi um momento incrível de Deus. E eu quero que você fique ligado, antenado nos novos eventos que a igreja vai promover. Nós teremos novas oficinas, teremos novos encontros aí. Alguém me procurou e falou: pastor, se eu soubesse que era aberto, eu teria feito a inscrição. Na verdade, foi feita a comunicação. Às vezes a gente se perde em meio à comunicação, mas foi uma tarde incrível, início de uma noite maravilhosa. Quem participou, percebeu a presença de Deus, e enquanto a nossa diaconisa falava sobre o que acontecia na sala onde ela estava no piso térreo, aqui na nossa igreja, nas dependências do fundo. Nós estávamos na parte de cima, com louvor, com violão, com adoração, e foi exatamente nesse momento que o céu se abriu em favor do pessoal do bolo de pote, do pessoal ali, e aí quase queima o bolo, quase o bolo queima. Foi incrível a presença de Deus, amém? Eu quero trazer uma palavra para você essa noite. Sabe, o título da palavra essa noite é Caminho no Deserto. Eu quero falar só com aqueles que já passaram por algum deserto na vida. Se você nunca passou por um deserto, eu queria que você fosse para a pregação que está tendo lá no fundo. Tem outra igreja ali no fundo. Quem já passou por algum deserto? E eu acredito que todos nós. Sentados, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar. Sabe, Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Venha, Deus, em nome de Jesus, sondar os nossos corações. Aquilo, Senhor, que está enraizado no mais profundo do nosso ser, pecados de estimação, arranque-os nesse momento, Senhor. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar nesse ambiente. Ensina-nos a orar, sobretudo, ensina-nos a ouvir a Tua palavra, ouvi-la da forma que convém, não na medida dos homens, mas na medida do Teu Espírito Santo. Peço ao Senhor que essa noite o Espírito Santo de Deus seja a direção desse culto, que o Senhor possa nos guiar de forma a entrarmos no Santo dos Santos, nos átrios do Senhor. Cale, Senhor Deus, aquieta todo o nosso pensamento, toda atenção contrária, que nesse momento seja aquietado, que a voz do eu se cale, Senhor, que as preocupações do dia a dia, as contas, os filhos, o esposo, as intrigas, as confusões, que se calem agora em nome de Jesus. E nós declaramos no nome do Senhor que a voz do inimigo, ela é calada agora nesse lugar. Eu declaro, usando toda a autoridade que está no nome do Senhor, que a voz do inimigo, ela se cala nessa hora. E nós louvamos ao Senhor por fé, porque eu sei que o Senhor está respondendo esse nosso dia, esse nosso encontro, nesse lugar. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E nós que cremos, dizemos amém, dizemos graças a Deus, aplaudimos o Senhor porque Ele é bom.
Você está comigo, amém? Aleluia. Diga para quem está do teu lado: silêncio, Deus vai falar. Agora olha para mim e diga: silêncio, Deus vai falar, pastor. Aleluia. Sabe, amados, há muitos dias Deus tem tocado ao meu coração sobre deserto. Sabe, eu entendo que todos nós, uma hora ou outra, somos encaminhados ao deserto, somos levados ao deserto. Deserto não é um lugar que queremos estar. Deserto não é um lugar que queremos caminhar, não é um lugar que queremos passear. O deserto é quente, é escaldante, a noite é fria, as roupas gastam mais fácil, o cansaço vem. No deserto nós perdemos a paciência. No deserto nós sentimos necessidade, sentimos fome. No deserto nós olhamos para um lado e não vemos nada mais do que areia, calor. Olhamos para o outro, vemos areia e calor. E aí, eu entendo que no deserto nós também vemos os outros fora do deserto e dizemos: Senhor, por que eu ainda estou aqui? Sabe, a gente olha para as nossas vidas e diz assim: eu estou fazendo tudo certinho. Ousamos até dizer: aquele ali não está caminhando tão no prumo, e o cara está fora do deserto, mas eu estou no deserto. E a minha inspiração sempre foi Jesus. O ministério de Cristo não começa na terra, o ministério terreno de Cristo começa na terra, mas o ministério celestial, ele começa no céu. Sabe, eu acredito que Deus se reúne, Ele, o Espírito e Jesus, e João fala sobre isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João ainda diz mais, no capítulo 1, lá no versículo 1, depois no versículo 9, e o Verbo se fez carne e habita entre nós. Então, num concílio celestial, Deus decide criar a terra, criar o homem. A criação, obra das mãos de Deus. Sabe, a primeira lição que eu quero que você traga para o seu coração, eu quero que você fale para a sua alma. Sabe, nós pastores costumamos dizer: fale para o seu irmão que está do lado. Mas eu quero que você fale agora para você. E você não precisa abrir a sua boca, você precisa declarar com fé: eu sou obra da criação de Deus. Jeremias diz que antes que a minha mãe pudesse me ter em seu ventre, eu já existia nos planos de Deus. O homem ia pecar, Deus sabia disso. E o ministério de Cristo começa no céu quando Jesus diz assim: eu irei para uma morte de cruz. Então Jesus vem, nasce de Maria, tem o seu padrasto José, cresce entre os rabinos. Aos 12 anos, a lição que um pai carrega ao perder um filho é imensa. Eu me lembro, quando Raíssa era pequena, aos 5 anos, 6 anos, eu perdi Raíssa na praia. O desespero bateu no meu coração. Eu só imaginava que Raíssa tinha entrado na água, e aquela dor me vinha ao coração. Quando eu a encontrei, ela estava com os bombeiros, e a frase dela foi: pai, você me ensinou, quando eu me perdesse, que eu procurasse um policial. Isso me lembra de Jesus. José perdeu Jesus, Maria perdeu Jesus, e eles, quando encontram Jesus, falam: onde você estava, menino? Você se perdeu de nós nos preocupamos. E Jesus responde: aonde mais eu estaria, senão na casa de meu pai? Jesus cresce, vai até o Jordão, encontra com seu primo João o Batista,
desce às águas. E ao descer às águas, João olha para ele e diz assim: você está fazendo o que aqui? Eu vim até você porque você deve me batizar. João diz: sabe, eu sei que você é o Cristo, mas acho que você não entendeu. É eu que preciso ser batizado por você. O mestre é você. O Senhor é você. Todas as coisas estão no poder das tuas mãos, e tu vens a mim. E Jesus diz: deixe cumprir. Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, e os céus se rasgam. Amados, há aqui uma lição de Deus para a sua vida. Você está me ouvindo? Amém? Há uma lição de Deus para a sua vida. Qual, pastor? Quando os céus se rasgam ao seu favor, a voz de Deus brama em favor dos seus filhos. Então Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dali Jesus sai. E você vai acompanhar comigo Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Jesus sai do batismo. E o verso 1 diz: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Sabe, mantenha Mateus aberto, e eu quero ler o que está escrito em Lucas. Não fecha Mateus. Lucas traz o mesmo texto, a mesma narrativa, mas numa perspectiva um pouco mais ampliada. E Lucas diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Após o batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ei, igreja, quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. O verso 2 diz: e tendo, perdão, eu pulei uma parte do verso 1. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Grave essa palavra, diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga que tem que estar do teu lado: deserto gera fome. E chegando-se a ele o tentador. Guarda essa palavra. Segunda palavra, primeira palavra diabo, segunda palavra tentador. E o tentador disse: se tu és o filho de Deus. Salmo 2, verso 7. Se tu és o filho de Deus, Salmo 2, 7. Manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui há uma tentação relacionada a uma necessidade física. Jesus, ou ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ei, olhe para mim. Está escrito. Sabe, eu entendo que nós combatemos o tentador com a palavra. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Se você está tomando nota, eu vou repetir. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, referente ao versículo 4. Então o diabo, e agora mais uma vez volta a terminologia, a palavra diabo, o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E o verso 6 diz: e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E o que está escrito? Uau, Satanás usou a palavra. Ei, olhe para mim. Satanás usou a palavra. Não engane. Não se engane. A Bíblia diz que, se possível, o diabo se transformaria em anjo de luz para enganar os escolhidos. Está escrito, diz Satanás, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Tentação de prova de Deus. Tentação de provar Deus, de buscar reconhecimento. E o verso 7, Jesus então replica: disse-lhe Jesus: também está escrito.
não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Novamente, o transportou o diabo, aqui é a expressão diabo mais uma vez, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, aqui é o diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Tentação de poder sem cruz. Somos levados muitas vezes a buscar uma vida de poder sem a cruz. Eu consigo, eu posso. Sabe, a Bíblia que eu leio diz assim: resistir ao diabo, e do pecado o que eu faço? Foge da aparência do mal. Eu acho que o crente não lê a Bíblia, porque ele foge do diabo e vai para cima da aparência do mal. Essa é uma expressão que está em Salmos capítulo 2, versículo 8. Tudo isso eu te darei se prostrar e me adorar. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás. Aqui mais uma vez há uma mudança na expressão, no nome do inimigo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Então o diabo o deixou. Diabo novamente, aqui volta a expressão. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Salmo 91, versículo 11 e 12, e Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Eu quero começar trazendo primeiro a importância de algumas expressões que nós encontramos aqui. Capítulo 4, versículo 3. Satanás, ele é chamado de tentador. Aqui o inimigo leva uma nomenclatura: tentador. Por que tentador, pastor? Porque é aquele que induz o ser humano a pecar. A tentação, amados, consiste em algo que é aparentemente legítimo. Sabe, transformar pedras em pães e comer os pães é legítimo. Porém, estava fora da vontade de Deus. Nem tudo o que é legítimo é vontade de Deus. Desde o Éden, Satanás é assim. Ele criou o mal, ele distorce desejos legítimos, tentando levar homens, mulheres a satisfazer seus desejos humanos de forma independente de Deus. A tentação envolve 3 áreas humanas importantes: necessidade, o senhor entende, né? A gente tem necessidade física. Segundo, ambição espiritual. Terceiro, desejo de poder, de reconhecimento. Diz o ditado: queres saber quem é alguém? Dê poder a ele. No versículo 5, agora o tentador muda o seu nome. Mateus narra, dizendo que agora o nome dele é Diabo. E diabo vem do grego diabolos, e isto nada mais é do que acusador, caluniador. O diabo é aquele que lança acusações. O diabo é aquele que lança dúvidas. Esse nome revela um atributo do caráter de Satanás: calúnia, mentira. Ele procura desacreditar, ele procura acusar, ele procura condenar as pessoas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás, ele é acusador dos vossos irmãos. Ele tenta convencer o ser humano de que não há perdão para o que ele fez. E aí vivemos carregando culpas que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Isaías, ele diz: Cristo levou sobre si as nossas
dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos. Ei, ele não está dizendo que seremos, ele está dizendo que nós somos sarados. Aleluia! O diabo tenta convencer o ser humano que ele não tem perdão, que Deus não aceita mais ele de volta, e que a sua queda foi definitiva. Deixa eu dizer algo para você essa noite. O sangue de Cristo apaga toda transgressão. Sabe, essa estratégia de Satanás, ela é comum. Uma das armas de Satanás é atacar a identidade do cristão, é atacar quem nós somos. E também é utilizada a expressão Satanás. E Satanás é o que, pastor? Satanás vem do hebraico, é Satã, e significa adversário, opositor. Ele é adversário, ele é opositor desde sempre. E este título, Satanás, mostra a posição espiritual dele. Ele é inimigo declarado de Deus, e ele é inimigo declarado de tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. Quantos aqui essa noite pertencem ao reino do Senhor? Dê um brado de vitória. Então eu tenho uma novidade para te contar. Satanás é teu inimigo. Mas eu tenho uma novidade maior do que essa. Mas ele é derrotado. Seu objetivo não é apenas tentar, acusar, mas o seu objetivo é afastar você de Deus. Satanás atua como um estrategista espiritual. Ele não faz as coisas sem uma estratégia. Ele está impelido, ele está com um propósito de destruir os projetos e o plano de Deus para cada um de nós. E então, o Espírito Santo, uau! Sabe, amados, é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto. Eu entendo que existe alguns tipos de deserto. Existe o deserto da provação. O deserto da provação é o deserto das adversidades. As circunstâncias ficam difíceis e testam a nossa fé. Quem nunca passou por um deserto em que a sua fé é testada, a sua fé é provada? Nesse deserto, o objetivo, quando você está lá impelido, o objetivo de Satanás é destruir a sua fé. Mas nesse deserto, Deus contempla você, revelando o coração dele ao seu coração. Eu entendo que existe o deserto da tentação espiritual. Sabe, o deserto da tentação espiritual é aquele confronto direto com o pecado. Satanás avança contra você com as paixões da alma. E nesse deserto existe a batalha da carne para resistir ao pecado. A Bíblia deixa muito claro que a luta da carne, ela é tão pesada que dói nos ossos. Eu entendo que existe outro deserto, o deserto da solidão. Quem nunca passou pelo deserto da solidão? Mas eu não estou falando de uma solidão humana. Eu estou falando os momentos em que Deus permite que você se torne alguém isoladamente, emocionalmente, relacionalmente isolado. Nesse período, pode gerar a sensação de abandono, de silêncio. O deserto da solidão, você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está ali, mas muitas vezes você não escuta mais a voz de Deus. Você clama, mas parece que Deus não te ouve. O deserto da solidão é aquele que você diz: Deus, aonde você está? O Senhor não me ouve mais. O deserto da solidão é aquele que você debruça no seu travesseiro e diz: Senhor, eu não suporto mais. Mas as vozes não calam e você não ouve a voz de Deus. O deserto da solidão é aquele que você entra para o seu chuveiro
e chora. E quando você sai, você derrama um pouco de shampoo nos olhos. Para quem do lado de fora perguntava, você responde: caiu o shampoo nos olhos. Quem nunca? Ah, pastor, tem mais deserto aí? Tem o deserto da escassez. O deserto da escassez é aquele deserto da falta de recurso. Tudo está errado, até o celular quebra. E para piorar, eu vou meter logo a marreta nesse celular, porque não quer funcionar mesmo. Sabe, o deserto da escassez. Olha, calma, chega lá. O deserto da escassez. Falta recurso, falta provisão, falta estabilidade. Mas esse é o melhor deserto. Porque nesse deserto Deus nos ensina a depender dEle. E entender que Deus é o Deus da provisão. É Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem nos abraçado. É Ele a nossa provisão diária. Ei, você olha, acabou tudo. E Deus diz: olha para o céu, que o maná está descendo. Eita, Suriemas. Ah, também o deserto da espera. Esse deserto é marcado pelo tempo. Você sabe que a promessa vem. Você recebeu a promessa. Mas passa um ano, 2, 3, 4, 5. E parece que a promessa não virá. Aí aparece um profeta louco de Deus e diz: o tempo do Senhor é no 7º ano, porque o 7º ano é o ano sabático de descanso de Deus em tua vida. Sabe, amados, nesse deserto, muitas vezes Deus promete, e outras tantas, multiplicado ao quadrado, Deus cumpre. Porque todas as vezes que Deus traz algo em nossa vida, Deus nos surpreende. Esse deserto trabalha em nós a paciência. O deserto da espera trabalha em nós a maturidade espiritual. Eu não sou menino, eu me tornei um homem. Quando eu era menino, fazia coisas de menino, eu brincava como menino, eu corria como menino. Mas agora que eu me tornei um homem, eu falo como homem, eu ando como homem, e eu tenho uma fé madura, fé de homem de Deus. Ao deserto da disciplina. Deserto da disciplina. Deserto da disciplina é aquele deserto do pecado. Não é Deus que te levou para lá, não. É o pecado que te levou para lá. Mas Deus é um Deus maravilhoso. Ele pega esse deserto e transforma em algo bom, para te ensinar alguma coisa, para fazer com que aquele período seja um instrumento de correção e de aprendizado na sua vida. Sabe, amados, há momentos que Deus parece distante, parece que a oração está sem resposta, parece que Deus se oculta. Mas os desertos nos ensinam a andar pela fé, não por emoções. Aí a Bíblia me diz que Jesus fora conduzido ao deserto pelo Espírito. Sabe, ele havia se batizado e ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Há momentos que é Deus que vai te conduzir ao deserto. Nem todo deserto é o inimigo que está te levando, é o pecado praticado. Há desertos que é Deus que está nos levando, nos conduzindo, para que nós possamos amadurecer. E então Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E aí a Bíblia diz que a primeira tentação de Jesus foi uma tentação de transformar pedras em pães. Mas a fala de Satanás, a fala do diabo, a fala do tentador foi: se tu és o Filho de Deus. Jesus responde com uma palavra de Deuteronômio.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deserto é lugar de sair palavras da boca de Deus. Eu entendo que nós vivemos muitas vezes em desertos, porque não sabemos viver na prosperidade. Peguei pesado? Vou repetir para você entender. Eu entendo que Deus permite a gente viver muitas vezes em deserto, porque nós não sabemos viver na prosperidade. Quando ela chega, nos tornamos arrogantes. Quando ela chega, nós humilhamos o irmão. Quando ela chega, nós não importamos mais com a igreja. Quando ela chega, nós não estamos mais no culto. Nós não adoramos mais, porque o importante agora é o trabalho, o importante agora é a viagem, o importante agora são os restaurantes, o importante agora são os novos amigos. E Deus... Aí Deus olha lá de cima e diz: reset. Vamos começar de novo? Teve uma mãe aqui hoje que pegou um dos filhos e fez tchum, fica quieto, tchum. Falei, o que é isso aí? Ela resetando para dar uma parada. Sabe o que Deus está fazendo com a gente quando Ele leva a gente para o deserto? Tchum, dá aquele beliscãozinho, reseta a gente e põe a gente no deserto, para a gente entender que a nossa dependência está no Senhor. Sabe, Jó, o pastor falou sobre isso. Jó se encontra com Deus e Jó questiona Deus, debate com Deus. Aí Deus escuta. Depois fala: Jó, cara, quando fez o sol você estava lá? Quando a lua apareceu, você estava lá, Jó? Quando Adão pecou e meu coração partiu porque eu tive que colocar ele para fora do jardim, você estava lá? Sabe, nós não entendemos que a manutenção do tempo da graça, da vida plena, da vida abundante, da vida após a vírgula, é andar alinhado com os céus. Quando andamos alinhado com os céus, ei crente, quando você anda alinhado com o céu, não há deserto. O senhor está dizendo então que tem um deserto por quê? Porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Ei, deixa eu falar uma coisa que não é novidade para você, você já sabe. Deserto não é morada. Deserto é passagem. Sabe por que muitas vezes nós demoramos de sair do deserto? Porque sabemos o que Deus quer que nós façamos. Mas a teimosia, a corrupção, o pecado, o distanciamento, a teimosia nos mantém na distância da obediência. E enquanto não se obedece, no deserto caminha. Você pode dizer amém, está doendo, mas pode dizer amém. Sabe, deserto conduzido por Deus é deserto de formação, é deserto de preparação, é deserto de amadurecimento espiritual. Deserto conduzido por Deus não é fruto de pecado. Israel sai do Egito, atravessa o deserto, 40 dias no deserto, os caras viram 40 anos. Chegar lá foi obra de Deus, permanecer lá foi obra humana. Eu entendo que não é fruto de pecado alguns desertos que nós passamos. É parte de um processo divino para moldar as nossas vidas. E se nós não passarmos por esses processos de moldar as nossas vidas e de fato formos moldados. Sabe, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: mudança de mente. Pastor, não entendi. Tá bom, eu vou trazer a palavra de Deus para você. Aquele que matava,
não mata mais. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. O que fornicava, não fornica mais. E enquanto você não entender que você precisa no deserto que você está caminhando obedecer a voz do Senhor, o deserto será a sua moradia. Nesse deserto, conduzido por Deus, é um lugar de quê, pastor? Preparação espiritual, fortalecimento da identidade. Quem eu sou? Ei, olha para mim aqui. Se você me perguntar quem eu sou, eu vou deixar ela responder. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que as vozes limitantes dizem. Eu não sou o que a voz de Satanás diz. Eu não sou o que a voz dos meus parentes dizem. Eu não sou o que a voz da igreja diz. Eu sou aquilo que a palavra do Senhor diz ao meu respeito. Ei, Dias. Deserto levado por Deus é lugar de confrontação do mal. Deserto levado por Deus, eita, essa parte é boa. É o início de uma nova estação. Início de uma nova estação. Deus está querendo começar um novo chamado, uma nova estação na tua vida. Deus quer te tirar do lugar da desobediência para o lugar da fé. Deus quer te tirar do lugar da desobediência para a obediência. Deus quer te tirar do lugar da desobediência para o lugar de imposição de mãos, onde os milagres do Senhor acontecem na tua vida, na tua casa e na tua família. Porque bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor. Tem propósito? Deus tem propósito no deserto quando Ele te leva. Qual é, pastor? Revelar o coração dele a você. Deus quer revelar o coração dele. Os segredos de Deus, Ele não dá para qualquer um não, mas Ele dá para os seus. Ele não revela para qualquer um, mas os segredos de Deus estão para aqueles que são seus. O deserto conduzido por Deus quebra a autossuficiência. O deserto conduzido por Deus aprofunda a nossa dependência de Deus. O deserto conduzido por Deus prepara você para uma nova estação. Esse deserto não destrói. Esse deserto forma o seu caráter. Mas existe o deserto gerado pelo pecado. Existe o deserto gerado pela desobediência. Há desertos que surgem em nós quando nós nos afastamos da vontade de Deus. Nesse caso, é um deserto gerado por uma ruptura espiritual. Característica desse deserto, pastor, a gente sente distância de Deus. O deserto guiado por Deus, a gente sente Deus. O deserto guiado pelo pecado, a gente sente distância de Deus. A gente perde a paz interior. A gente entende que as consequências espirituais e emocionais são grandes. Há uma necessidade intrínseca de arrependimento. Esse deserto tem um objetivo redentor, de pegar esse coração e levar ao arrependimento. Mesmo quando o deserto é gerado pela desobediência, amados, Deus pode transformar essa experiência em uma redenção. Isso é incrível. Deus pode restaurar até os desertos que nós mesmos criamos. Quando eu falo disso para crianças, eu costumo dizer assim: sabe a bagunça que você fez? Lá no quarto e mamãe mandou se arrumar. Deus vem e ajuda você a arrumar a sua bagunça. Quando você tem um coração arrependido, Deus vem e te ajuda. Sabe, a segunda coisa que acontece, Jesus é levado então para o pináculo do templo, e ele chega naquele lugar alto, e o diabo diz para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Os anjos virão ao seu encontro, cuidarão de você, nada acontecerá com você.
nem os seus pés, pedra alguma te alcançará. Olha que coisa interessante, eu estou lendo a Bíblia e passando assim o dedinho para subir, ó, e não passou. Olha que coisa incrível, a página não subiu. Assim, normal, nem não, viu? E então, Jesus olha para Satanás e diz o que? Também está escrito. Mas por que Jesus olha para Satanás e diz também? Por que diz também? Porque Satanás usa um texto da Bíblia. Ei, por favor, olhe para mim, todos vocês. Não se enganem. Se possível for, Satanás vai se transformar em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Ele pode usar a palavra de Deus para nos enganar. E quando é que nós não seremos enganados? Quando nós conhecermos a palavra. Porque texto fora do contexto, teólogo Gilberto, serve para pretexto. Sabe, Satanás estava buscando um pretexto para enganar o Senhor. E ele disse: se tu és o Filho de Deus. Aí o terceiro momento, ele pega Jesus, leva para a montanha e diz: olhe tudo que você está vendo, tudo que você consegue contemplar, eu vou te dar. Amados, como Satanás ousava dizer que ia dar para Cristo algo que pertencia ao Senhor. Eu te darei se você tão somente prostrar e adorar. Esse encontro marca a nossa história. Sabe, amados, eu entendo que com Deus nenhum deserto fica sem vitória. Mas eu entendo também que sem Deus todo deserto terá uma derrota. Os caras saem do Egito, milhões de pessoas saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho. Quando Jesus encontra com aquela mulher no poço de Jacó, Jesus diz para ela: ei, se você soubesse quem eu sou, não era eu que estaria te pedindo água, era você que me pediria água, porque a água que você me der, novamente teremos sede, mas da água que eu te der e você beber, jamais você voltará a ter sede. Eles saem do Egito e atravessam o que, amados? Água. Caminham pelo deserto. Aqueles que saíram do Egito morrem no deserto, porque o deserto é lugar de morte para murmuradores. Deserto é lugar de morte espiritual para murmuradores. Deserto é lugar de morte de sonhos, é lugar de morte de desejos, é lugar de morte daquilo que Deus colocou na tua vida. O chamado, os desobedientes, os murmuradores morrerão no deserto. E então nasce uma nova geração, os nascidos no deserto. Quem atravessa a nova água, o novo Jordão, os nascidos no deserto. Aqueles camaradas, eles atravessam o Jordão, recebem uma vitória impactante. Deserto é lugar de aprendizado. É lugar em que eu faço uma confissão sincera a Deus. Conversando com alguém me disse: será que o que eu estou passando, eu ando tão santo, eu ando tão correto, será que é justo o que eu estou passando? Eu não sabia o que responder. Porque como é que você vai julgar a santidade de alguém? E aí, pastor, diz para mim, eu estou andando certo, e aí? Rapaz, tem gente que bota os pastores numa calça justa, saia justa, lá ele, calça justa. Lá ele, esse negócio de... Os camaradas aí usando até sapato alto. Aí o Senhor me deu uma... Deixa eu te perguntar uma coisa, amado. Você está medindo essa justiça à luz do seu entendimento ou à luz da palavra? Não, pastor, à luz do meu entendimento, está resolvido. A resposta está aí. Amados, enquanto nós estivemos no deserto,
analisando a nossa vida à luz do nosso entendimento, nós estamos longe da palavra. A gente precisa entender que é a palavra, ela é, quando eu estou debaixo de uma palavra, andar debaixo de uma palavra é ter direcionamento, andar debaixo de uma palavra é ter vitória, andar debaixo de uma palavra é saber que o Senhor está contigo, porque Ele é o Senhor da guerra. O deserto é um lugar onde Deus remove distrações. Eu gosto de deserto, eu não gostava não. Eu gosto de deserto. E gosto mais ainda quando os crentes passam deserto. Sabe por quê? Porque o deserto te leva para oração, para o joelho, para o clamor, para a intercessão, para calar as vozes do eu, para clamar e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Deixa eu te dizer, Oséias, fala em Oséias 2,14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe, o profeta Oséias registra uma promessa extraordinária de Deus para a nação de Israel. Eu, Senhor, estou levando você para o deserto porque eu quero falar no seu coração. O deserto pode ser um lugar de dor, pode, mas também pode ser um lugar de restauração de intimidade, um lugar de transformação espiritual. O casamento era bom. Aí entra uma terceira pessoa no casamento, um rapaz chamado Instagram, Facebook, esse aí não é da minha época não, TikTok. Aí entra essa pessoa né? Não tem casamento que aguenta não, irmão. Tem não. Pensa em ser deitado do lado de uma esposa, ela 3 horas no TikTok. Aí não tem varão que aguenta. Aí vai para onde? Para o deserto. Sabe, entra aquela pessoa, aquela terceira pessoa no casamento chamada trabalho. O cara só trabalha, só trabalha, só trabalha. Não faz mais nada na vida, só trabalha. Ô varão, não tem mulher que aguenta não, varão. Tem não. Aí vai para onde? Para o deserto. Aí chega a hora de quê? De no deserto corrigir as arestas. Amados, eu entendo que talvez você tenha chegado aqui carregando dores que ninguém talvez conheça. E a maior dor está na identidade. Você talvez olhe para mim e fale: pastor, as tentações que Jesus enfrentou foi de fome. As tentações que Jesus enfrentou foi de poder, as tentações que Jesus enfrentou foi de posicionamento como filho de Deus ali, que ele podia ter pulado e os anjos viriam. Sabe, tentações em que nós tentamos vencer sem o poder da cruz. Mas Satanás não estava atacando isso. Satanás, em todas as 3 tentativas, atacou a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Sabe, naquele encontro, Lucas diz, Mateus não fala. A gente, quando lê Mateus, a gente diz assim: Jesus passou 40 dias com fome, sem comer, 40 dias de jejum, e aí teve fome depois de 40 dias, e foi tentado após os 40 dias. Lucas traz algo muito mais profundo. Lucas diz que ele sentiu fome todos os dias, e que ele foi tentado todos os dias. Ele não foi tentado no final. Lucas diz que ele foi tentado todos os dias. Marcos é sucinto, usa só 2 versículos. Marcos diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e chegando lá, ele ficava com as bestas fera e os anjos serviam. Alguns teólogos acreditam, essa é boa, viu, Gil? Alguns teólogos acreditam que naquele momento em que Jesus estava com as bestas fera, lá em Marcos, foi uma conexão divina dos animais selvagens com a graça de Cristo, porque elas não atacaram Jesus. Isso está na Bíblia? Não, é entendimento dos teólogos. Mas Lucas fala
que ele foi tentado todos os dias. Todos os dias. Parece que tem um tempo na nossa vida que nós estamos igual a Jesus. Somos tentados todos os dias. Amados, o lugar que mais somos tentados é na nossa identidade. Aqueles que saíram do mundo do pecado. Eu acho isso tão bonito. Eu acho isso legal. O cara se arrependeu, abandonou o pecado. Mas o ser humano é tão lindo e maravilhoso que lembra o pecado do cara direto. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas: gente, vocês estão me procurando no lugar errado. Não vai no passado não, que eu não estou mais lá. Sai de lá, em nome de Jesus, vem para o futuro. Eu estou aqui. Lá a gente peca, aqui o Senhor restaura. Satanás mexe na nossa identidade. Talvez aqui essa noite tenham pessoas que Satanás está mexendo na identidade. Feridas escondidas, lembranças difíceis, culpas silenciosas, pecados que pesam na alma. Há pessoas que chegam na igreja sorrindo por fora, mas por dentro estão cansadas, estão feridas, estão vazias, estão tristes. Há dia que a gente pensa assim: eu não vou não, eu estou tão arrebentado que eu não vou não. Aí a gente lembra que a gente é o maestro, que a gente é o ministro, que é a ministra, que é o pastor, que é o pastor. Aí a gente fala: vamos botar um sorriso e vamos embora. Vamos como é que é? Repor a maquiagem. Mas repor a maquiagem não tira a dor da alma. Aí a gente sorri por fora e chora por dentro. Feridas que doem. Mas hoje o Senhor nos lembra de algo extraordinário. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido. Sabe, eu estava sem direção, eu estava sem rumo, eu estava perdido. Eu não era ninguém na fila do pão. Sabe, o Senhor vem ao nosso encontro, ao encontro daqueles que estão cansados, daqueles que estão sem vida, daqueles que estão sem brilho de vida. O Senhor vem. E Ele vem, e quando Ele vem, Ele traz perdão. Quando Ele vem, Ele traz reconhecimento de coração. Ele traz lugares de restauração. Aonde o diabo entra, o Senhor arrasta toda a sujeira, lança fora todo o medo, porque em Cristo não há mais medo, em Cristo não há mais dor, em Cristo não há mais ferida. A cruz de Cristo não foi um acidente na história. A cruz de Cristo foi uma caneta escrevendo com o sangue do Senhor: eu vim por você. Aleluia. Sabe o que a cruz foi? Um ato supremo de amor de Deus, um ato de humanidade, um Deus divino que comunica humanidade. E Ele fala sobre o que na cruz? Eu perdoo os seus pecados, eu limpo as suas culpas, eu arranco as suas vergonhas, eu tiro a sua dor. Sabe, amados, eu entendo que através dessa palavra ninguém precisa sair daqui como entrou. Talvez você tenha vindo aqui sozinho, ou talvez você tenha vindo acompanhado. Talvez você tenha vindo aqui simplesmente porque não tinha para onde ir hoje. Sentiu um vazio no seu coração, e eu queria dizer que esse vazio tem nome. Esse vazio se chama ausência de Deus no coração. O nosso descanso está em Jesus. Jesus não rejeita pessoas, Jesus não rejeita pecadores, Jesus acolhe publicano, Jesus restaura prostitutas, Jesus toca nos leprosos, Jesus levanta os paralíticos, Jesus traz esperança a pessoas que a sociedade despreza, Jesus traz esperança a pessoas que a sociedade descarta. Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando esteve entre nós, porque Ele é o Senhor. E se você sente que precisa recomeçar, que precisa de perdão, se sua alma está cansada,
Talvez hoje seja o dia da graça de Deus em sua vida. Talvez essa noite Deus decidiu falar profundamente no seu coração. Não se trata de religião, não se trata de homens, não se trata de tradição, se trata de Cristo Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou por nós. Por isso, enquanto o nosso querido pastor sobe, eu quero fazer um convite sincero a você. Convite cheio de amor. Essa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, deseja reconciliar com Deus,